Pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E eu fiquei impressionado com o que o Antônio Oliveira falou sobre o Breno Bidon. Primeiro que ele disse que esse menino é um diamante. Ele é um diamante do clube, não é uma joia, é um diamante. Mas ele chega em determinado momento e fala assim, vou ser o mais honesto e transparente com vocês. Foi o jogador que menos me impressionou. Menos me impressionou quando eu cheguei aqui e começou a treinar com a gente e tal. Ele confessa que ele não deu bola nenhuma pro Breno Bidon. E achei um jogador, sabe, que não me encheu os olhos. Ele cita isso. Aí ele revela que no jogo contra o Água Santa, aquele último do Corinthians no Paulista, o Corinthians já estava eliminado. Depois tinha um jogo de Copa do Brasil contra o São Bernardo, então ele bota reservas naquele jogo. O Corinthians acho que empata em 0-0, inclusive. Já estava eliminado, não tinha muito o que fazer. Né? O jogo em Diadema, lá contra o Água Santa. O Corinthians perde o Rian, volante, o menino Rian da base, expulso no final do primeiro tempo. E ele estava jogando com uma linha de 5. E aí o que ele faz? Ele bota o Bidon, mas ele mesmo fala assim, cara, eu confesso que eu botei o Bidon pelas opções que eu tinha no banco e para continuar fazendo uma linha de 5 ali, o Bidon como um 5, e aí ele pensa assim, ó, eu boto mais um lateral, linha de 5, mais 3 médios e o Romero lá na frente. Foi assim que ele fez. Ele tirou o Pedro Henrique e o Mosquito daí, botou um lateral, botou o Bidon para fazer a função de 5, que ele não tinha o Rian, e deixou com mais 2 volantes ali e o Romero lá na frente. Ele falou que o jogo até melhorou, que o Corinthians até teve chance de ganhar no final da partida, assim, e que o time melhorou mesmo com um a menos. E aí que ele começou a perceber os primeiros movimentos do Bidon nesse jogo e que ele ficou maravilhado. E que ele percebeu assim, caramba. E aí ele começa a falar dizendo o seguinte, aí eu comecei a perceber que ele é um jogador que taticamente ele percebe o jogo. Ele lê o jogo. Ele é muito inteligente, ele tem uma leitura tática do jogo que é diferente. Por exemplo, e aí ele começou a dar exemplos. Se você perceber, ele compensa o Rodrigo Garro, que é um jogador que tem muita gente criticando, eu não. Eu acho que o Garro ele só não está fazendo gols ou dando aquela assistência para o gol, mas muitas vezes ele faz o trabalho anterior. É um cara muito dinâmico, eu gosto do Garro. Acho que ele tem que estar ali, um cara que se envolve com o jogo. Mas ele disse que o Garro não tem tanta leitura tática, mas tem outras valências e que o Bidon acaba compensando o Garro. Como? Se você perceber, o Bidon ele se desloca muito dos lados exatamente para o lado oposto que está o Garro. Então o Garro muitas vezes vem buscar uma bola e deixa um espaço vazio. E o Antônio Oliveira revelou que o Bidon tem esse conceito, que quando ele percebe um espaço vazio, ele sabe que ele precisa ser ocupado. Só que isso é automático dele, isso é instintivo do Bidon. O Bidon ele sabe preencher o espaço, ele preencheu o setor. Então se o Garro caiu lá pela direita para fazer uma tabela, uma triangulação, imediatamente o Bidon vai se colocar mais à esquerda, pisando na área inclusive, dando mais opção para que daqui a pouco essa bola seja invertida, ou mesmo quando o Corinthians perde a bola e ele percebe o Garro num lado, ele está do outro. Ele fica fazendo esse balanço, esse equilíbrio. É um jogador de alta técnica, muito boa técnica, mas especialmente de uma leitura tática diferente. E ele diz que a tendência é crescer mais, cada vez mais, e que o clube tem nas mãos um diamante. A partir daí, e aí ele falou, né, que o Bidon chega numa condição de começar a ser usado muito por conta da ausência do Maicon. E que ele e o Maicon, ele comparou assim, né, característica, tá, gente? O Maicon, eu acho ainda um bom jogador, acho que ele estava numa boa fase quando se lesionou, mas eu acho, tem uma perspectiva do Bidon ser muito maior do que o Maicon. Mas ele usou em termos de características que são dois jogadores que parecem que estão no campo de pantufas. E eu tenho essa sensação, eu tenho essa sensação de leveza do Bidon. Que ele faz tudo com naturalidade, com muita leveza, parece que ele flutua mesmo. Parece que você não percebe quando ele daqui a pouco tá lá na frente, dando toque, dando uma assistência, dando um tapa com nojo pro Yuri Alberto fazer um gol. Ele tá sempre, como disse o Renato, né, na entrevista, né, o pescocinho, né? O pescocinho. Ele antes de dominar a bola, ele já tá aqui, ó. Ele mapeia o jogo. Quando ele recebe, ele já sabe o que ele vai fazer. E isso, cara, é um jogador que adquire essa maturidade, esse nível, com 25, 30 anos. E o Bidon tem 20 anos, gente. O Bidon é muito jovem. Acho que até menos do que 20 anos. O Bidon vai, assim, é um diamante.
pela questão tática, pela questão técnica, pela maturidade dele, pela inteligência, pela personalidade. Ele joga assim naquele meio-campo com. Eu vou fazer uma comparação que vai ser até ruim pro Bidon. Não deveria fazer, mas eu vou fazer. Vocês já viram, até pela característica física diferente, tá? Vocês já viram o Rodri do Manchester City jogando? Cara, o que esse cara faz? Claro que ele tem mais força física, ele tem mais imposição, né? Até pela altura do Rodri, né? Pela força do Rodri e pela idade do Rodri, né? O Rodri tem 26 anos, então, mesmo assim, é um volante, o melhor volante do mundo. Para muitos, até o melhor jogador do mundo, né? Vai rivalizar com o Jude Bellingham aí no Bola de Ouro. Mas, cara, o Bidon, ele tem essa tranquilidade de fazer o jogo andar e de se posicionar sempre corretamente. Ele nunca tá no espaço errado, ele não tem tomada de decisão errada. Ah, erra um passe, outro aqui. Não é um jogador do drible, mas é um jogador do mapa, do concerto, da administração, da organização. E é um jovem que estava aí e que, curiosamente, Antônio Oliveira, quando viu nos treinamentos, pensou: não deu muita bola. Aí precisou colocá-lo num jogo para perceber: caramba, esse moleque. E mesmo assim, eu quero ver essa entrevista, porque ele não falou sobre isso. Depois disso, a escolha pelo Antônio foi de dar sequência para o Fausto Vera. E aí começou aquela pressão para cima do Fausto, né? Da torcida, da imprensa, até que em determinado momento ele não teve jeito, ele teve que soltar o Bidon. E tá aí o Bidon fazendo o que a gente tá vendo. Que loucura, hein? O Firmino, né, para vocês darem uma olhada aí, ele acabou comentando nessa postagem do gol do Coronado. Essa postagem foi o Cris, né, que fez essa filmagem e também está no Instagram do Coronado. Deixa o like aqui, tá, gente? E aí o Firmino coloca 3 foguinhos aí de emoji, né? É o suficiente, não para me empolgar, mas é o suficiente para empolgar um monte de corintiano, tá? Me mandaram no direct, me mandaram no WhatsApp, enfim, um monte de lugar aí que a gente tem, né? Que a gente tem aqui de rede social. Informação, né? Informação em relação ao Firmino é que ele tem contrato até o meio de 2026, tá? Essa é a informação que a gente tem em relação ao Firmino. Firmino, eu acho que isso aí deve ser o único vídeo que eu vou fazer do Firmino, porque eu estou constatando uma postagem dele, uma postagem um comentário, né? Uma interatividade, uma interação do Firmino com uma postagem corintiana. Mas o Firmino, apesar de ele não estar satisfeito no clube dele, ele tem contrato, né, com o clube dele até metade de 2026. Ele é do Al-Ahly, tá? Não é do Al-Ahly, né? É o Al-Ahly. Al-Ahly. O meu cachorro sempre olha quando eu começo a falar Al-Ahly, tá? Então, assim, ele pertence ao Al-Ahly, Al-Ahly, e vai até junho de 2026. Então, só para você ter uma ideia, é um cara que tá jogando, é titular, tem sido titular. Ele jogou o tempo todo na vitória por 1-0, né, do Al-Ahly contra o Al-Fayha, que é um time lá de alfaiates, e foi recente, né, foi 27 de maio, faz 3 dias, bem recente. Ele participou na vitória de 1-0, tá, do Al-Ahly contra o pessoal, os alfaiates aí. Ele fez 6 partidas nesse mês de maio, que está se encerrando, foi titular em todas elas e marcou 3 gols, tá? Marcou 3 gols. São 34 jogos na temporada, 27 gols. 34 jogos na temporada, 27 como titular, gols são 9 e 8 assistências. A gente sabe que o Firmino ele é um centroavante muito técnico, né? Que além de marcar gols, ele é muito inteligente com assistências, sabe o que faz com a bola, enfim, é muito bom jogador. Ele está insatisfeito lá, mas é um jogador que tem contrato até o meio de 2026. E ele queria mudar de clube, cogitou-se que ele ia jogar no clube do Gerrard, lembra do Gerrard, que jogou no Liverpool, tá?
E o Grêmio, em janeiro, fez aí uma tentativa, né, para contratar o Firmino, para ser o substituto do Suárez, e descobriu que o salário dele lá é 10 milhões de reais. Então, é um jogador que, apesar dessa postagem, não dá para a gente se empolgar e acho que ter qualquer tipo de esperança, tá? Em relação ao Roberto Firmino. Então, repito, estou aqui fazendo jornalismo, é uma constatação, tá? Em relação ao Firmino, uma constatação que a gente faz em relação ao jogador, né? Se existe alguma possibilidade ou não. É uma constatação, né? A postagem dele aí. Eu não sei se ele é amigo do Coronado, não sei se eles tinham uma amizade lá na Arábia, né? Para ele fazer essa postagem, mas chance zero, né, velho? Um cara que ganha 10 milhões de reais por mês não tem condição. E tem outra coisa que eu já vou engatilhar para o Gabigol, tá? Que eu acho importante. Eu conversei com uma fonte que eu confio muito lá no Corinthians, e essa fonte me disse, eu mandei essa postagem aí para ela, eu mandei esse print aí, exatamente esse print aí que eu tirei esse print e mandei para minha fonte, né, para ver o que ela ia me falar. E aí veio a notícia do Gabigol, falou: Samir, não acredito, porque o Augusto prioriza o Gabigol quando o assunto é medalhão, tá? Então é bom a gente deixar bem claro isso. Isso é uma informação, não é uma opinião, tá? Acho importante para passar para vocês. O Augusto Melo prioriza, tá? Ele prioriza a contratação do Gabigol quando o assunto é medalhão. Se o Corinthians tiver que gastar mais de 2 milhões, 2,5 milhões, não sei, por um medalhão, por um atacante de peso, por um jogador assim importante no mercado, ele vai gastar com o Gabigol, tá? Não tem negociação aberta com o Gabigol também, tem o interesse do Corinthians, o Corinthians monitora, tá? Na verdade, o Corinthians fica esperando o Gabigol rescindir seu contrato com o Flamengo. Eu não sei se eles vão chegar lá num acordo, enfim, não há mais clima, né, pro Gabigol no Flamengo. Se você, eu vi hoje um vídeo do Casos de Família, né, editado. Enfim, é um relacionamento tóxico, né? Não tem como hoje mais o Gabigol permanecer no Flamengo. Agora, não sei se vai rescindir. Se rescindir, repito, tá? Isso é uma informação que eu dei até já faz uns dias já. Se o Gabigol rescindir com o Flamengo, o Corinthians, eu creio que vai ser o primeiro, um dos primeiros, e até o primeiro a fazer uma proposta oficial pelo Gabigol. Gabigol é sonho de consumo do Augusto Melo e é prioridade em relação aos reforços, a trazer um reforço de peso, que é aquele cara que vai te dar o retorno dentro de campo, mas vai te dar o retorno também midiático, né, de vender camisas, enfim, né, é um retorno mais midiático também. O Gabigol interessa muito. Aí eu não sei quem que é mais midiático, o Gabigol ou o Firmino. É claro que Gabigol e Joaquim Correia não precisa nem confirmar, né, não precisa nem perguntar. E o Joaquim Correia, eu trouxe a informação ontem que não há nada, tá, em relação a esse jogador. Acho que seria até um absurdo, né, um atleta aí acho que de 31 anos, né, se eu não me engano, um jogador que tem 19 jogos na temporada pelo Olympique de Marseille, né, e não tem nenhum gol, né, enfim, seria mais um Pedro Raul da vida, né, para atrapalhar aí o processo. Então, o que eu recebi, repito, mandei esse print aí do Firmino, né? Só porque o torcedor se empolgou né? E aí eu faço a prestação de serviço, vou lá e apuro para vocês, não tem nada. Chance zero hoje, acho que o Firmino, né, gente? É uma opinião, tá? Mas hoje mesmo aí a informação não tem nada e a fonte fez questão de dizer: Samir, se for para o Augusto gastar com craque, com um jogador midiático, um jogador, enfim, mais caro, ele vai gastar com o Gabigol. Ele é
como diria meus amigos lá da Quebrada no Parque, ele é bitolado pelo Gabigol, meu irmão. Não sou eu que sou bitolado pelo Gabigol, é o Augusto. E eu tô aqui para registrar isso, tá bom? E o Pulga, Samir. Então, gente, a informação que eu sei é que tem conversa e tem negociação, tá? O Eric Pulga é um cara realmente que esse tem negociação mesmo, tá? Com, com, com o Corinthians. E esse eu acredito, né? O Firmino, por exemplo, fez uma postagem lá, mas é só isso. O Gabigol não tem proposta ainda. O Pulga eu acredito, velho, tá? O Pulga são 20 jogos no ano, 19 como titular, 10 gols, 2 assistências. O Pulga. Só para vocês terem uma ideia aí, né, do tanto que o Pulga tem jogado lá, né? Jogado lá no Ceará. Então é um jogador realmente que bons números ele tem, tá? Contrato, tem 23 anos, é um ponta esquerda, né? Tá no Transfer Market aqui. E eu esqueci, eu já informei essa semana em relação ao contrato dele, tá aqui. O contrato dele é até o final do ano que vem, até o final de 2025. Então, um jogador, né, que tem 20 jogos no ano, 19 como titular, 10 gols, cara. 10 gols e 2 assistências. Então, é um cara que tem uma média de gols aí maravilhosa, né, velho? Maravilhosa, tá? Enfim, vamos ter que aguardar. Por enquanto, realmente, o Corinthians não avançou em nenhuma contratação, assim, de fechar, tá? De fechar. Do Hernani, que eu já, ó, desde que vovô era garoto, eu venho informando do Hernani. Já existe, já há um bom tempo, uma negociação avançada com o Hernani, mas nada certo ainda, porque precisa de um acerto com o Parma, que ele tem contrato com o Parma da Itália, né? O Hernani, o contrato dele é até a metade do ano que vem. Não sei se o Parma vai liberar agora, um ano antes de terminar o contrato. Ele é peça importante no time, fez uma boa temporada pelo Parma, que está voltando, né, a divisão principal lá da Itália. Então, não é tão fácil assim você ir lá e tirar o Hernani, mas com o jogador, tudo bem, quando já está bem avançado. O Lucas Evangelista, que estão me perguntando, não tenho informação, tá, do Lucas Evangelista ter acertado com o Corinthians. Eu não tenho essa informação. O Hernani um pouquinho mais avançado, enfim. Agora é a gente aguardar. E continuando com as informações do Timão Fiel, o Antônio Oliveira se mostra aí preocupado com a seguinte questão dos reforços, né? Já está se aproximando aí o mês de julho, e onde vai se abrir aí a janela de transferências para o mercado europeu, do exterior, né? E o Corinthians precisa reforçar o elenco. Não tem peças à altura do que estão jogando. É um time que precisa realmente, no setor ofensivo, meio campo, nas laterais também, reforçar o elenco, né? Lateral esquerdo, porque a gente só tem o Hugo hoje em dia, o Palácios só veio... O Palácio tá tanto no departamento médico que ele vai sair de lá um enfermeiro. Ele vai sair de lá um doutor. Porque ele só jogou, acho que 30 minutos e até hoje. E o Hugo vem crescendo. A gente precisa de um substituto para o Hugo. Ou comprar um lateral top para virar titular, mas o Hugo vem jogando bem. E o Corinthians precisa também para o meio campo, porque Igor Coronado e Garro jogando juntos, qual que vai ser a substituição? Dizem para mim. Não tem, vai ter que colocar volante. O Rian, vai ter que colocar... Cadê o Matheus Araújo? Cadê o Kaique? O Matheus Araújo, o Arthur Souza? Pro ataque, o Corinthians precisa reforçar. Mosquito, acho que já não dá mais. Pedro Raul, misericórdia. Então o Corinthians... Tanto é que o Gabigol tá em pauta no Corinthians até hoje. Porque é um sonho do Augusto Melo.
O Corinthians só tá esperando mesmo o Gabigol se acertar com o Flamengo a sua rescisão, para quem sabe aí fazer uma investida e trazer o Gabigol. Porque, como o Samir Carvalho trouxe pra gente aí na notícia, o Corinthians deseja aí gastar, abrir os cofres para contratar um medalhão, né? Já que aliviou a folha liberando o Cássio e o Paulinho, fez uma economia de mais ou menos aí 1.800.000 reais com os dois jogadores. O Corinthians aí consegue então abrir o espaço, né, para o Corinthians contratar um medalhão. O Roberto Firmino, que agitou a Fiel aí na última quarta-feira, né, reagindo aí a um post do Corinthians, do Igor Coronado, comemorando. E a Fiel ficou enlouquecida. A gente sabe que é muito difícil uma contratação dessa. O cara ganha mais de 10 milhões de reais lá por mês, né? Não tem como o Corinthians pagar isso. E outra coisa vai ser uma possível venda do Wesley. O presidente do Corinthians vem falando que não vai vender o Wesley, mas eu acho, a gente sabe, né? Que o Corinthians está passando uma situação difícil. Eu acho que na primeira proposta boa, o Augusto Melo vai ter que vender aí para pagar as contas e tentar fazer mais contratações. Tem o Eric Puga também que está no radar. Esse já tem reunião marcada semana que vem. Deve ser o mais próximo aí de um acerto. É o Eric Puga. Tem o caso do Hernani. Vem falando aí a palavrado já há um bom tempo, desde o começo da temporada, né? O Corinthians já queria ele. E também tem o Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino, que o Corinthians ainda vai fazer uma investida no jogador, interessa ao Corinthians, né? Já sondaram aí por parte do Red Bull Bragantino, mas o Red Bull Bragantino é um time todo certinho e os caras é ruim de negócio, os caras são ruim de negócio e não querem liberar o Lucas Evangelista, mas o Corinthians tem interesse sim na contratação do jogador e essas são aí algumas especulações. Tem o Joaquim Correa que o Marcelinho Carioca deu essa semana, porém fontes que falam, Samir Carvalho, Nicola, dizem que não tem nada concreto, a gente tem que esperar. A gente tem que esperar o tempo, né? E o Augusto Melo, que está lá em Londres nesse exato momento, né? Vai lá acompanhar a final da Champions League amanhã. Quem sabe ele traga pra gente aí um patrocínio ou informações de algum reforço que esteja lá na Europa, né? Bora aí. Coisas que só o tempo irão dizer pra gente, né? Mas o Corinthians precisa reforçar sim o elenco, mas trazer jogadores bons. Não gastar aí uma grana com um jogador ruim, né? Então, é isso aí. Essas foram as notícias dessa sexta-feira de manhã. Friozinho aqui em São Paulo. Comenta aqui de qual cidade você tá falando. Vou mandar um salve pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe o final de semana de vocês. Tomem cuidado aí. Bebem com moderação, curtam, se divirtam, tá bom? Deus abençoe cada um, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!